E a puberdade precoce é uma grave ameaça ao desenvolvimento das crianças. Não é por acaso que o tratamento e a medicação de alto custo para esse distúrbio já são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Nós vamos conhecer agora a história de uma garota que, com apenas 6 anos, já tinha aparelho reprodutor igual ao de uma mulher adulta. Um caso típico da puberdade precoce. Tema, aliás, do Você e o Doutor de hoje. Acompanhe. Viver é se desenvolver. Nascemos, logo engatinhamos, depois vêm os primeiros passos, a fala, papá, e por aí vai. Existe um relógio biológico dentro de cada indivíduo, programado para dar início a cada fase. Relacionamento sério e minha melhor amiga não sabe de nada. Eu ia contar pra vocês hoje. E para a puberdade, existe um tempo certo também. Tá toda suja, não a menstruação. Tá brincando comigo? A puberdade é a transição da infância para a adolescência. O problema é quando essa passagem de fase acontece cedo demais. E aí vemos meninas de 5 anos, por exemplo, com sinais de que o corpo está mais desenvolvido do que o normal para a idade. Eu falei em meninas porque a incidência de puberdade precoce nas meninas é 10 vezes maior do que nos meninos. O olhar atento dessa mãe fez toda a diferença no desenvolvimento da Júlia. Aí, numa viagem de férias, quando ela estava com 6 anos, tomando banho juntas na banheira, eu senti um caroço no peito dela. E aí eu fiquei super assustada, achei que era alguma coisa ruim. Essa foto foi tirada na viagem. Repare na mama direita da menina. De imediato liguei para a pediatra e ela falou, não se assusta, é o broto mamário. E aí eu, na minha ignorância, falei, não pode ser, porque é só um. Ela falou, mas é assim, é primeiro um lado, depois o outro. Eu falei, não, mas não pode ser, porque ela só tem 6 anos. Júlia foi vista por 4 médicos. Cada profissional tinha uma opinião a respeito do caso, mas todos recomendavam que a menina ficasse em observação apenas. E, de novo, a mãe percebeu que havia algo de errado com a Júlia. Eu percebi que, assim, de repente, a Júlia entrou no estirão, no chamado estirão, porque a calça dela ficava curta toda semana, ela perdia sapato cada 15 dias. E eu fiz os exames e aí constatou que ela tinha útero de adulto, ovários de adulto, ela estava pronta para menstruar. Eu chorei durante 3 horas sem parar. Aí o doutor encaminhou para a injeção, ela tomou a injeção, tomou por 3 anos. Júlia se lembra da conversa que teve com os pais. Eu era pequena, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Aí me falaram que eu tinha que tomar injeção para crescer, porque meus ovários já estavam de adulto, que eu estava para menstruar, então tinha que tomar injeção para controlar o crescimento. Aí tá bom, aí eu tomava a injeção normal para mim. Conversamos com um endocrinologista infantil para entender o tratamento da puberdade precoce. Esse tratamento é a base de uma medicação que é praticamente um anti-hormônio. Quer dizer, se eu tenho uma criança, uma menina ou um menino, que está produzindo hormônios sexuais antes do momento adequado, eu tenho como dar uma medicação que vai fazer com que esta produção seja segurada até uma certa faixa etária, quando a gente considera que aquilo vai ser normal começar. O especialista explica que as injeções podem ser fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, um tratamento gratuito. Essa é uma medicação que é fornecida gratuitamente mediante a comprovação rigorosa da puberdade precoce. Júlia fez acompanhamento particular durante 3 anos. Os pais gastavam, em média, R$500 com cada injeção mensal. Tive muito medo na época, que injeção é essa? Nunca ouvi falar, o que é isso? É uma injeção que é dada a cada 28 dias.
como o ciclo menstrual, eu falava, mas isso é hormonal, depois ela não vai menstruar, não vai poder ter filho. Eu tinha mil medos, mas não, eles me esclareceram, eu entendi, realmente vi que se ela não tomasse, ela não iria crescer. Quando a Júlia tinha 7 anos de idade, ela fez um exame que indicou o seguinte, que ela não passaria de 1,5 m de altura, né, Júlia? Que exame foi esse? Isso, foi um raio-x da minha mão. Um raio-x da mão. E apontou isso, que você ficaria baixinha. É. Porém, com os tratamentos que a Júlia fez durante muitos anos, tomando injeções ali regulares, ela conseguiu mudar essa estatística. Qual a sua altura agora? Agora eu tenho 1,62 m. Com quantos anos? Com 15. Então é sinal de que ela vai crescer muito mais. A transição de criança para mocinha também já aconteceu, no tempo certo. Quando eu fiquei mocinha, já era véspera de Natal de 2012, então eu já tinha 12 anos. Então, um monte de menina já tinha ficado também, então pra mim era normal. Pais sempre desejam que os filhos sejam melhores do que eles. A Júlia obedeceu à mamãe. Agora ela mede 1,62 m, eu tenho 1,56 m. Já te deixou para trás, né? Faz tempo. Que venha o futuro. Júlia está pronta para viver cada fase na idade certa. E esse é o tema do Você e o Doutor de hoje. O doutor Sproycer já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Tícia, tudo bem? E a gente vai falar sobre puberdade precoce, que acontece nas meninas antes dos 8 anos de idade e nos meninos menores de 9 anos. E a incidência disso, gente, é 10 vezes maior no sexo feminino. Mas como e quando desconfiar desse distúrbio, né? Qual os tratamentos, quais os sintomas, quais os sinais de que algo está errado na transição da infância para a adolescência? Como tratar da puberdade precoce, né? A gente vai aprender tudo isso com o Dr. Sproycer. E se você tem dúvida, manda hashtag hoje em dia que o Dr. Sproycer vai responder tudo para você. E é já, não saia daí, que é muito interessante esse assunto. Depois do intervalo a gente já volta. E hoje em dia está de volta. Você que tem filhos ou filhas ainda pequenos, preste muita atenção, porque o assunto de hoje do Você e o Doutor é a puberdade precoce. Agora, doutor Sproycer, primeiro a gente precisa entender o que é puberdade, o que acontece no corpo do menino e da menina nessa fase da vida. Olha que coisa interessante que acontece. Imagina você que tem um menino de 6 anos de idade, gosta de jogar bola, futebol, fica brincando lá fora. De repente, aos 6 anos, esse menino começa a fazer barba, começa a crescer muito. Fazer barba com fazer 6 barba, anos? E começa a crescer demais, alguma coisa está errada. A menina, a mesma coisa. A menina que brinca de boneca, fica jogando com as amiguinhas. De repente, ela, aos 7 anos, ela menstrua, ela fica mocinha. De repente, ela começa já a usar maquiagem. Ela começa a ter um cheiro diferente, nascer pelos no corpo, alguma coisa está diferente, ela está já virando uma mulher. E a gente sabe que existe uma idade que entre a criança e o adulto, essa fase chama-se puberdade. E essa puberdade, ela é determinada agora por esses hormônios que eu vou mostrar. Normalmente no cérebro, aqui olha, tem uma região que eu vou aumentar o tamanho aqui, chamada hipotálamo. Esse lugar aqui no cérebro libera um hormônio chamado hormônio liberador da gonadotrofina. E esse hormônio vai estimular a hipófise ou a pituitária a liberar 2 outros hormônios que vão determinar o sexo, a característica do homem e da mulher. É o FSH e o LH. Esses 2 hormônios vêm aqui, olha, no ovário da mulher e vai liberar o estrogênio e no homem, no testículo, para liberar a testosterona. Tanto o estrógeno como a testosterona no homem e na mulher é que vão determinar essa sexualidade, esses pelos, a menstruação, e tudo tem a sua idade. Se isso acontecer, como está aqui no quadro, olha, meninas abaixo dos 9 anos e o homem abaixo dos 8 anos, isto chama-se puberdade precoce. Agora, como é que as pessoas que estão em casa conseguem identificar os sintomas de que a criança está passando já para a fase da puberdade, doutor? Então, sabe o que acontece? Aqui acontece o seguinte, eu vou passar aqui, olha. Aqui, primeiro, quais são os sintomas? Isso aqui é muito importante. Quais são os sintomas que as meninas vão apresentar? Primeira coisa, começa a nascer os pelos pubianos e na axila.
um cheiro característico do adulto, né? E ela menstrua. Normalmente, esse sinal de menstruação precoce é que chama a atenção de nós médicos para um diagnóstico de puberdade precoce. O crescimento das mamas e as espinhas e as meninas começam a ficar muito altas, como é o caso da a nossa menina que teve aqui agora. Ela foi motivo do nosso vídeo. Agora, essa menstruação precoce, por exemplo, crianças com 7 anos, quando na fase adulta, o que é que pode ocasionar, doutor Sproicer? Boa pergunta. As meninas que menstruam muito precocemente, com 6 anos, 7 anos, elas podem, na fase adulta, elas podem ter algumas doenças. E principalmente a gente sabe que a puberdade precoce na mulher abre caminho, por exemplo, para algum tipo de câncer, principalmente o câncer de mama, cisto ovariano. Então, essa menstruação precoce já chama atenção médica. Por isso que os pais que estão vendo o nosso quadro agora, é importante lembrar que quando a criança vai crescendo, chega aos 7 anos, você já não leva mais ao pediatra. E é a hora que tem que levar ao pediatra. Porque esse distúrbio da puberdade precoce, ele ocorre dos 7 aos 9 anos, como eu acabei de falar. E nos meninos, o que é que acontece? Os sintomas dos meninos também é pelo no rosto. De repente o menino começa a observar que já tem bigode aos 6 anos, já está fazendo barba, odor também nas axilas, e ele começa a crescer mais do que os amiguinhos da escola, que pode dar problema psicológico. Ele vai sentir que os testículos e o pênis também aumentaram de tamanho, e a voz do menino começa a ficar mais grave, mais forte. Esses são os principais sintomas da puberdade precoce, tanto em menina como em menino. Agora, identificados os sintomas da puberdade precoce, a gente viu, doutor Sproicer, na matéria, que a mãe da Júlia, ela fez alguns exames e conseguiu retardar essa puberdade, né? A Júlia começou a menstruar na idade que é a mais normal nas meninas, ela conseguiu crescer. A gente vai entender já como é que funciona esse tratamento, só que antes disso, a Tice tem um recado pra gente. É tão bom quem entende a gente, não é, Tice? Agora você ri, né, César? Pergunta, Renatinha, por favor. Doutor Sproicer, eu acompanhei um vídeo pela internet, mas nem sempre sabemos da veracidade, não é, de tudo que é publicado na internet, de que produtos à base de soja, sucos, leite e tudo mais, pode acelerar esse processo com o nascimento de pelos em crianças, crescimento de mama nas meninas. Isso é verdade? Esses produtos à base de soja, realmente, eles podem ser chamados pró-hormonais. Eles podem acelerar a puberdade precoce. Inclusive, existem produtos do plástico, que esses plásticos que ficam prevenindo a ferrugem nos alimentos, para conservar, também a comida, a criança que está comendo pode acelerar a puberdade, principalmente das meninas, que é o que você acabou de falar. E já o senhor vai falar sobre esses alimentos. Agora, antes disso, essa ossificação, como é que pela mão a gente consegue identificar esse problema, doutor Sproicer? Aí é o diagnóstico da puberdade precoce. Quando a gente acha que a criança tem uma puberdade precoce, um dos principais exames que a gente costuma fazer é determinar a idade óssea, para saber se já realmente o osso está crescendo demais. Como vocês estão vendo aqui, o raio-x da mão de uma criança, por exemplo, aqui você está vendo a distância que tem entre uma falange e outra, olha a distância. Significa que a criança está crescendo. De repente, quando você faz o raio-x e já vê que a falange já está soldada, significa que a criança já cresceu o que tinha que crescer, numa idade muito menor. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tratar rapidamente para que não deixar que isso aconteça. A puberdade precoce tem 2 problemas importantes. Primeiro, é o problema psicológico. A criança fica completamente deslocada do normal, porque está muito alta, já pensa como adulto, no meio de criança. Então, isso já causa um problema psicológico. E o segundo problema é o crescimento. Ela não vai conseguir crescer o que deveria, porque isso aqui solda, isso aqui já gruda, e a criança dificulta o crescimento. Por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Hoje em dia, como esse meu colega do vídeo mostrou, ele é um pediatra acostumado a problemas endocrinológicos, já é uma especialidade, pediatria e endocrinologia, e com exames de sangue e com imagens ultrassom, ressonância magnética, raio-x, a gente chega a um diagnóstico tranquilo, se é uma puberdade central ou periférica e como tratar. E é um assunto, doutor, que chama a atenção de muita gente. A gente começa a ficar até mais observadora com os nossos filhos, com os nossos vizinhos e nas redes sociais. Olha a pergunta que chegou agora pra gente.
Olá, criança acima do peso tem a tendência de ter a puberdade precoce? Bom, o doutor Sprouse responde essa pergunta e outras dúvidas também. Depois do intervalo, não sai daí que a gente volta já. E o Hoje em Dia está de volta, o assunto de hoje, puberdade precoce. Antes do intervalo, a gente teve uma pergunta da Samira pelas redes sociais. Bora rever essa pergunta. Uma criança que é obesa, doutor Sprouse, ela pode ter a puberdade precoce? Samira, sua pergunta é excelente. Parabéns que você fez. Sim, criança obesa tem tendência de ter puberdade precoce. Por quê? Aqui nessa mesa que vocês estão vendo, que a gente trouxe de propósito para esse quadro, mostra que dietas hipercalóricas, frituras, doces, alimentos que não são saudáveis, aumentam muito o peso da criança e esse peso aumentado aumenta o estrogênio, que realmente é o hormônio que aumenta a puberdade precoce. Então, por isso que as crianças hoje nos Estados Unidos, as crianças que têm 5, 6 anos, que estão comendo demais e acima do peso, têm uma tendência maior de ter a puberdade precoce. Os mais experientes dizem, quando encontram uma criança, dizem, na minha época não era assim. Aí atribui isso à quantidade de hormônios. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, porque a criança está comendo muito, esse aumento do peso, aumento da gordura, aumenta a liberação de hormônios antes do tempo, que não era para ter esse aumento do peso. Então, a dica do quadro hoje qual é? Mantenha a sua criança saudável, com peso baixo, ativa. Já já vou falar de tratamento, que a gente vai discutir sobre isso aí. E a boa notícia é que tem tratamento sim. Você pode ajudar o seu filho ou a sua filha a enfrentar aí a puberdade precoce. Só que antes da gente saber o tratamento, a Tiziane tem um recado pra gente. Só no cabelo, ela passa no cabelo, no rosto. Obrigada, Tizi. Agora, doutor Sprouse, quais são os tratamentos para puberdade precoce? O tratamento da puberdade precoce central, que é uma das principais causas na mulher, que é de causa desconhecida, geralmente a gente faz com medicações à base de hormônio. E é justamente esse hormônio aqui, ó, que causa a puberdade precoce. Então a gente dá um análogo do receptor de liberação da gonadotropina e ele vai inibir. Quando ele inibe a produção, todos esses hormônios que são liberados, o estrógeno e a testosterona, são inibidos. Então a criança entra num ritmo normal. Agora, se a puberdade for causada por um tumor de testículo, tumor de ovário, é feita a cirurgia e corrigido o problema. Outra coisa importante, sempre deixar com que as crianças façam atividade física regularmente, mesmo essas que têm a puberdade precoce, para ter menos acne, com a pele melhor. Acompanhamento psicológico para a família, porque muitas vezes as crianças crescem muito, menstruam, a menina pode ter risco de ter gravidez precoce. Então, o acompanhamento psicológico é importante. E, finalmente, o que eu acabei de falar no quadro anterior, a dieta balanceada é fundamental para o peso ficar estável e não ter liberação de hormônio. Doutor Sprouse, mais uma vez, muito obrigada por todas as Eu dicas e eu vou pro explicações chat, já. valiosas. Isso depois do programa meio-dia. Doutor Antônio Sprouse está lá no chat contando tudo, tirando todas as suas dúvidas sobre a puberdade precoce.